Olá, galerinha. Estou aqui de volta para comentar, continuar com a nossa atividade, a segunda parte da nossa atividade sobre figuras de linguagem. Sejam todos bem-vindos e não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal para receberem as próximas atividades, ok? Vamos seguir. Vamos recapitular as figuras de linguagem. Só relembrar um pouco o que são essas figuras. Ela se distancia da denotativa, da linguagem denotativa, que é aquela linguagem real, que não permite mais de uma interpretação. A linguagem, a figura de linguagem, ela pode ser plurissignificativa. Então, ela assume outros sentidos e possibilita variadas interpretações. Por isso que são chamadas de figuras de linguagem, por essa variadas interpretações que pode acontecer, que ela permite. Um exemplo, nós temos aí a pedra chorou de tristeza. Então, a pedra, ela não chora, tá? Ela não fica triste. Isso aqui são características próprias dos seres humanos e não da pedra, que é um ser inanimado. Então, isso aqui foi usado, mas então para que serve? Por que foi dito isso? É para mostrar que a situação está bem ruim, Que até a pedra chega a chorar, ok? E aí foi usada uma figura de linguagem chamada de personificação, que já vimos na aula passada, na primeira parte, ok? Vamos seguir. Metonímia, substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Como? Então, vamos ver aí algumas situações. Quando se diz, uma das situações é trocar o autor pela obra. Quando você diz, você não vai acreditar, comprei um Caravaggio. Caravaggio é uma pessoa. Então, a pessoa, ela comprou o quadro, tá? Ele é o autor do quadro. No lugar de dizer que comprou um quadro de Caravaggio, ela comprou o Caravaggio. Então, aí é dizer também, eu li Machado de Assis, eu li Shakespeare. Enfim, então, quando você troca, no lugar de dizer a obra, você diz o autor, então aqui você está fazendo aí o uso da metonímia. Um outro exemplo é continente pelo conteúdo. Todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Essa pessoa não está bebendo a xícara, ela está bebendo o chá. E aí, quando a gente diz isso, aqui é uma outra situação. Mesmo quando se diz também, comi um prato de macarronada, ela não comeu o prato, ela comeu a macarronada, o conteúdo. Tomei um copo de suco, não foi o copo tomado, mas sim o suco, enfim. Então, são situações que nós usamos diariamente devido a essa relação que há entre esses termos. Um outro exemplo é a parte pelo todo. Este foi um livro escrito a quatro mãos. A quatro mãos aqui é a parte pelo todo. O todo são as pessoas. Então, foi escrito por duas pessoas o livro, ok? E o último exemplo, possuidor pelo possuído. Amanhã vou ao médico e não se fala mais nisso. No lugar de ele dizer que vai ao consultório médico, ele diz que vai ao médico. E também há outros exemplos clássicos na questão aí do Bombril, Eu vou comprar um Bombril, não é a questão de comprar o Bombril, e sim comprar a palha de lã, de aço, aliás, a palha de aço. Aí, no lugar de dizer palha de aço, diz Bombril. Pode chegar lá e comprar uma Açolã, enfim. Então, aí são exemplos de metonímia. Vamos a este exemplo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, nós temos aqui esse caso aí, ó. Ele trocou, quando ele diz cabeça, ele não quer dizer que ele só tem as cabeças do gado. Ele tem o gado, o boi todo, completo. Mas é uma forma de se referir à quantidade, ao todo. Então, nós temos qual figura de linguagem foi utilizada no trecho 800 cabeças de gado? Então, nós temos aí, será se é uma gradação, uma aliteração, metonímia ou uma comparação? Então, o caso aí é uma metonímia, ok? Eufemismo. Palavras ou expressões agradáveis para amenizar a declaração.
Então, vamos a um exemplo. Segundo o juiz, a deputada faltou com a verdade em seu depoimento. Então, faltar com a verdade significa que ela mentiu. Então, aqui se usou de eufemismo para amenizar uma declaração ou informação, situação dada. Outro exemplo, aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Se são meios ilícitos, então são meios que não são legais, são meios que não são permitidos legalmente. Ela pode ter roubado, enfim, algo que não é permitido. Então, foi a forma que ela utilizou para enriquecer. Outro exemplo, ele passou desta para melhor, significa dizer que ele morreu. Então, há várias formas de você, muitos dizem, usam várias outras situações para dizer que alguém faleceu. Então, aqui são situações que a gente chama de eufemismo, para suavizar uma declaração. Ok. Um exemplo, querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. A expressão empregada para amenizar uma informação a ser dada nesse texto foi: não fale assim, de férias coletivas, estou pré-demitido ou vai chocar as crianças. Então, nós temos aqui de férias coletivas. Então, no lugar de ele dizer que está pré-demitido, praticamente que foi posto para a rua, né? Então, ele só está de férias coletivo, uma forma mais branda de se dar essa informação. Outra figura é a antítese, é oposição entre palavras, expressões ou ideias. Então, é aquela ideia contrária àquelas. Vamos a uma situação para entender melhor. Quando se diz o bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano. Então, aqui são dois termos, tá? Que apresenta essa oposição, essas ideias contrárias, o bem contrário do mal. Então, aí nós temos a figura chamada de antítese. Um outro exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí, mole e dura. Então, nesse caso aqui, nós temos duas palavras aí opostas. E, neste trecho, sou teu céu e teu inferno, a tua calma. Sou teu tudo, sou teu nada. Eu sou o teu mundo, sou o teu poder. Então, nesse caso aqui, nós temos palavras, tá? Céu e inferno são oposições e tudo e nada, outra oposição. Então, aqui são as figuras chamadas de antíteses. Vamos à tirinha. Sim, senhora. Esta é a minha redação sobre dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai. A noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Vamos à questão. A tirinha apresenta uma antítese por meio da construção de duas definições contrárias expressas nas palavras. Quais são essas palavras que expressam essa antítese, né? Será minha e senhora, deitar e cama, dia e noite, ou vai e onde? Então, nós temos aí a antítese, dia e noite, que é essa contraposição aí de ideias. Próxima figura, gradação. É uma sequência de ideias que pode seguir uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Vamos ver como é que é isso. Em menos de um ano, passou de estagiário a funcionário, a chefe e a tirano. Então, você vê que aqui está numa ordem crescente. Ele era o quê? Em menos de um ano, ele iniciou como estagiário. Depois, passou a funcionário. Em seguida, a chefe e depois a tirano. Então, a gente vê essa crescência aí, essa gradação. O próximo exemplo. Minha prima sempre se achou bonita, linda, deslumbrante, sempre se achou a mulher mais vistosa do mundo. Então, você vê essa crescência aí, né? Essa crescente, essas qualidades crescentes aí da prima. Próximo exemplo. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Então, aqui já é o contrário, começou do mais alto, do berro,
e aí chegou ao murmúrio, tá? Então, você vê aí essa decrescência. Então, nós temos aí essa figura gradação. E o último exemplo, a famosa atriz já foi milionária, rica, classe média e até remediada. Quem diria que acabaria a sua vida na miséria? Então, nós temos aqui essa figura chamada de gradação. Neste exemplo, ladrão, canalha e traiçoeiro. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então, indivíduo suspeito de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha. Espera, responsável por grandes verbas, conduta polêmica e, afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo, que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Ainda não sei se gosto do tom. Em cada quadrinho, o personagem altera o modo de se referir ao outro. Nessa alteração foram utilizadas duas figuras de linguagem, escrevas e explique. Então, no caso aí, foi o eufemismo e a gradação. Ele muda gradativamente a expressão para ser menos ofensivo em cada quadrinho. Então, você vê que, olha aí como é que ele está, até a própria fisionomia dele foi mudando. Então, quando ele estava mais agressivo, até as palavras utilizadas estavam bem escuras, aí ele foi amenizando, ok? Então, nós temos aí o eufemismo, que ele foi suavizando as palavras, e ele foi nessa gradação do mais forte para amenizar a situação, ok? Então, eufemismo e gradação. Ok, então a última figura é a assonância, né? A repetição harmônica de sons vocálicos. As sílabas tônicas das palavras são destacadas, marcando uma regularidade vocálica ao longo do verso ou na palavra final do verso. Ela contribui para a melodia e musicalidade dos poemas. Vejamos um exemplo. Já raro e mais escasso, a noite arrasta o manto e veste o último pranto por todo o vasto espaço. Então, nesse caso aqui, a repetição aí sonora da letra A e do O. Outro exemplo é a pálida lágrima de Flávia. Então, vemos aí a repetição do A, ok? Então, vamos à tirinha. Acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. Pra quê? Eu não tô dormindo. Então, você vê que o Zé Lelé entendeu acorda de uma outra forma, um outro sentido aí. Com relação à questão, em qual expressão é possível observar uma assonância, que é a repetição de sons vocálicos iguais ou parecidos? Será se é dormindo, acorda, Zé Lelé ou pra quê? Então, nós temos aqui a letra C, essa repetição vocálica aqui, né, o som do E, ok? Encerro por aqui nossa aula. Até a próxima e qualquer dúvida é só vocês me procurarem. Podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.